Segunda parte. Bom, gente, o que eu tava falando? Ah, tá. Aí eu aceitei Jesus, né? Aí comecei a ir pra igreja, só que aí eu falei, vou começar a ler Mateus. Aí comecei a ler. Gente, deixa eu fechar isso aqui porque vai me tirar a atenção. Desculpa, gente. Eu sou muito. Eu devo ter atenção. E aí, mano, eu comecei a, a ter pensamentos intrusivos a respeito de Deus, né? Desde quando eu era pequena. Só que isso voltou porque eu voltei a dar atenção pra religião. E aí eu comecei a ter uns pensamentos ruins, e tudo foi muito corrido, porque eu fui pro encontro, aceitei Jesus. Depois eu vou explicar por quê, né? Porque aceitar Jesus é tipo ir lá na frente e fazer a confissão pública, né? Pra mim, a confissão pública é todo dia quando você age. Você é quem você é quando ninguém tá vendo. Isso vai saber quem é você diante de Deus. Ô, glória! Obrigada, meu Deus. Nossa, me desceu um espírito de gratidão agora. Vocês não têm noção. Deixa eu falar. Aí, eu comecei a ter pensamento intrusivo. E aí eu me batizei no dia e no outro eu já tava tendo pensamento intrusivo, porque eu tava lendo Mateus e eu li, já que muitos, né, pra quem tem toque religioso, já tô avisando que isso pode ser um gatilho, tá? E esse toque é muito, muito, muito grave. Eu não tô falando que os outros não são, mas esse ele mexe diretamente com a nossa existência e com a nossa fé. Pra mim, de todos os toques que eu tive toque de limpeza, eu tive toque de até medo de engravidar só de sentar no mesmo lugar que a pessoa. Eu tinha toque de tudo que vocês imaginarem. Mas o que mais me pegava era o religioso. Cenas de incesto, coisas horríveis. E aí o que aconteceu? Aí eu fui lá, eu eu comecei a ter pensamento ruim, né? Eu era da intercessão da igreja e eu, com aqueles pensamentos, não entendia por quê. Eu queria desistir. Porque assim, eu falei, nossa, meu pai do céu, né? Isso é uma perseguição. Mas eu pedi oração pro pastor que eu tava querendo desistir. Mas, mano, não tinha essa necessidade. Porque Deus já tava comigo, dentro de mim. Já não precisava pedir oração para os outros. Por isso que hoje eu sou tão orgulhosa a respeito de pedir oração para as pessoas. Eu peço oração para as pessoas, sim, claro que eu sempre peço, mas eu fico constrangida, né? E aí eu falei pro pastor que eu tava desistindo, só que lá, e aí ele orou, normal. Quando chegou na semana seguinte, ele falou de um tom até meio debochado, que a pessoa tava pedindo oração, de uma forma até de crítica, sabe? De uma crítica negativa. Vai falar, a pessoa não ora em casa, aí, pastor, eu tô querendo desistir. A pessoa não ora em casa, e eu era da intercessão, eu orava na igreja, gente, pelo amor de Deus, né? E eu orava em casa também. Por que eu queria desistir? E aí eu fiquei assim mal por conta disso, mas a gente não podia ir contra o pastor, porque se fosse, a gente ia contra o ungido de Deus e Deus ia queimar a gente. Eu já tava com medo daquele pecado lá, né, que ficava na minha cabeça, né? E aí isso só piorou. No meu caso, que eu me senti mais culpada ainda. Aí eu falei, eu vou evitar de pedir oração, vou começar a pedir só Deus e eu. E vou pedir pros outros só. E até hoje é assim. Eu tô pedindo para as pessoas orarem e falou, opa, parou agora. É hora de eu agir. Aí eu fui pra igreja, eu continuei com aquele pensamento ruim, mas eu enfrentei. Eu consegui passar ano após ano. Só que na igreja tudo era pecado. Assim, tudo assim. Qualquer coisa, você tinha um pensamento assim, você olha por um irmãozinho lá, vamos dizer. Aí você olha e você fala, nossa, que delícia, lá em casa. Aí, pum, aí você fala, ai Deus me perdoe, você tinha que rezar a penitência. Até Jesus falar, eu te perdoo agora, porque eu tô a fim de te perdoar, entendeu? O perdão não é imediato. O perdão é assim, peraí, deixa eu dar 5 minutos de clamor, aí eu perdoo, entendeu? Então era muito sacrifício que fazia. E não era sacrifício de animal, né? Porque nem lá eu estaria mais. Mas era sacrifício, né? Do ser humano, era muita oferta, muito dinheiro, né? E eu não vou ficar entrando nesses detalhes, porque eu acho que todo mundo já sabe como é que é, né? Esse trâmite de dinheiro. Né? E é uma igreja de um segmento não muito famoso, eles são muito discretos. Eles não são como os meios pentecostais ou neopentecostais, né, que é muito famoso.
Mas sim, eles são muito discretos entre eles. É como se fosse uma igreja fechada, sabe? Você não tem muito escândalo. Não existe muito escândalo nessa igreja. Por quê? Porque é tudo fechado. Então eles são muito discretos a respeito disso. Mas era assim, velho. Congresso, tinha que dar oferta disso, oferta daquilo, oferta daquilo. E eu tinha a mania que eu achava que Deus falava pra mim. Ia fazer um monte de voto. E depois ia lá e desistia. Tinha que falar com o pastor, pro pastor liberar do voto. Sendo que eu fiz voto com quem? Ah, com Deus, né? Então, era com Deus que eu tinha que resolver isso. Eu prometi uma par de coisas, depois eu ia lá e me arrependia. Falei, quer saber, eu não vou prometer nada. Aí começou o toque. E aí, já na beira de 2013, eu já estava 5 anos na igreja, eu já achava que eu estava fazendo voto com Deus. Então, eu ia pro culto, eu costumava anotar, porque eu consigo assimilar melhor por exemplos e pela escrita, né? Toda vez que eu escrevo, eu consigo assimilar melhor as ideias. E aí eu começava a escrever. Toda hora, na hora da oferta, eu ficava escrevendo. Eu não fiz voto nenhum, eu não fiz voto nenhum, eu não fiz voto nenhum. E assim, começou com um pouquinho, pouquinho, pouquinho. E o ano anterior eu já tinha dado crise, então eu tava passando CAPS. Né? E ninguém falava que eu tinha toque, era transtorno de ansiedade generalizada. E o psiquiatra ainda falou que o que eu tinha era normal. Que uma pessoa que fosse muito preguiçosa, porque eu era muito agitada, pessoa muito preguiçosa estava errado com a pessoa. Mas estava certo eu ser toda apavorada. E aí escreve, eu não falei nada contra o Senhor, eu não falei nada contra o Senhor, porque via pensamento ruim a respeito de Deus na minha cabeça. Não falava nada contra Deus, eu estava ouvindo tal cantor em tal hora. Gente, era muito cansativo, fazendo faculdade. Eu tinha acabado de entrar no estágio novo. Tinha várias informações. Gente, eu perdia muito tempo com esses pensamentos. A minha sorte é que a minha cabeça estava tão ocupada com estágio e faculdade que não dava tempo de ter esses pensamentos ruins na cabeça. Se tinha, assim, eu escrevia, mas era pouco, entendeu? E é... aí chegou o ano que eu tive a crise. Aí foi um negócio que lascou. No terceiro ano de faculdade, em 2014, eu tava com muitos pensamentos ruins a respeito de Deus. Porque assim, quanto mais perto eu chego de Deus, mais medo eu tenho de falar alguma coisa contra ele. Porque eu já reparei que eu tenho uma autossabotagem de arruinar o que tá bom. Né? Então eu tava com medo de arruinar a minha comunhão com Deus. E aí eu cheguei muito assim, né, perto de Deus, tudo. E chegou um dia, eu tava muito assim, com a cabeça muito a mil, com uns pensamentos horríveis, uma palavra horrível na minha cabeça, com a letra D. E não é demo, tá, gente? E aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, mãe do céu, eu tô com a cabeça assim, ó. Eu já cheguei em casa falando. Aí eu fui usar o banheiro. Aí já tinha aquela questão do banheiro também, porque o banheiro, quando eu comecei a ir pra igreja, eu orava no banheiro porque não tinha outro lugar. Mas eu achava aquele lugar muito sujo. Assim, não que o banheiro seja sujo, mas é um lugar sujo para fazer oração. Nada a ver. Aí eu fui tudo, né? Fiz o procedimento de limpeza também, que eu tinha medo de sentar no vaso, não sei o que lá. E aí veio o pensamento ruim. E aí, nessa que eu saí do banheiro, já tava meio grog, eu comecei a falar, mano, eu falei alguma coisa contra Deus. E aí aquilo ficou na minha cabeça, ruminando. E eu tentando reformular, sempre, reformulando, reformulando o que eu fiz, detalhe por detalhe. Eu voltava a cena, porque eu não tava gravando, eu voltava a cena. E, nossa, aquilo foi terrível, tanto que eu não consegui dormir à noite. É numa quinta-feira. Aí minha mãe me deu Rivotril, me deu Tegretol. E aí eu não consegui dormir, me deu... Desculpa, gente. Me deu uma caganeira dos infernos, de tanto nervoso que eu passei. E eu dormi com a minha mãe. Meu pai foi pra sala, né, onde eu dormia. E minha irmã já não tava em casa mais, não lembro. Aí, fiquei mal, muito mal. E, tipo assim, chegou uns 2 dias, eu cheguei no cinema, chamei as meninas, as minhas amigas pra ir. E elas não foram, né? Eu falei, deixa eu ir sozinha. Eu costumava ir sozinha, né? Eu falei, deixa eu curtir um pouco. Pelo menos isso eu fazia, não dá tudo pra igreja, não. Eu chegava, aproveitava meu passe escolar de estudante. Tô vendo o tempo aqui, tá, gente? Meu passe de estudante, né? Não é passe, é declaração da faculdade. Eu pagava meia, então eu ia pro cinema sozinha.
Então eu curti a minha própria companhia. Mas chegou uma semana depois, foram acontecendo outros eventos que foram acrescentando nessas lembranças, coisas que eu não fiz, mas pra mim eu tinha feito. E eu chorava diante de Deus. E eu passei mal, falei com a minha prima, a pastora assim, estava na casa da prima da minha mãe, era aniversário da neta dela. Aí a filha dela falou comigo, a pastora falou, e eu melhorei. Eu só melhorava durante a noite, lembra que eu falava? Porque eu ia dormir, né? Aí durante o dia acordava, já acordava ruim. Aí depois dessa festa, eu acordei no dia seguinte mal, né? Eu tava dormindo com a minha mãe na cama. E eu comecei a chorar, desesperada. Até a vizinha chorou de tão mal que eu fiquei. E eu ficava assim com medo, sabe? Eu falei, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar. Eu cheguei no hospital, eles deram diazepam na veia, eles iam dar Adol, só que era muito forte, minha mãe ela não queria. Aí melhorei. Só que eu ficava gemendo de dor, sabe? Dentro do meu peito, de culpa, aquela culpa maldita. E até hoje essa culpa não sai mais de mim, tá? Então essa angústia não sai mais de mim desde aqueles dias. Já faz 6 anos que eu tô com essa dor maldita aqui. Gente, quem tem dor de cabeça vai me entender bem. Porque é tipo uma enxaqueca que nunca passa, né? Eu não vou comparar com a dor de rim, porque a dor de rim é péssima. Mas assim, é como se fosse uma enxaqueca, aquela dor de cabeça que fica incomodando, sabe? Você acaba acostumando com ela. Você não para de sentir dor, você simplesmente se acostuma com a dor. E aí eu fiquei 10 dias, aí eu passei mal, fiquei 10 dias afastada do estágio. Mano, quem disse que eu sossegava a mente? Eu gritava de dor, vocês não têm noção. Eu chorava 24 horas por dia. Eu fiquei isso de palito. Eu já sou magra, fiquei isso. De tanto que eu passava mal. E minha vizinha me levava, assim, às vezes, que ela descanse em paz, né? Porque ela faleceu. E eu tenho certeza que o lugar do céu dela já estava garantido, porque ela me ajudou muito. E aí a gente ia sair um pouco, então já distraía um pouco. Mas era só chegar em casa, a dor de novo, dilacerante. E eu não podia usar o banheiro, gente, porque se eu usasse o banheiro eu ia ter um pensamento ruim a respeito de Deus, e a partir daí já ruminava outras coisas. Então, foi muito difícil no início, porque lembra que eu falei? Eu estava usando a escrita, e como eu piorei nesses tempos, eu começava a escrever os pensamentos que vinham enquanto eu estava no banheiro. Mas chegou uma hora que não tava dando mais conta, e eu falei, poxa, mano, eu já não consigo fazer minhas tarefas direito. De tanto que eu tenho que escrever o que eu fiz, eu deixei de fazer. E agora, e se isso que eu tô escrevendo é uma manipulação da minha mente para dizer que eu não fiz nada para eu ficar tranquila? Agora eu vou ter que fazer alguma coisa para não perder tempo e para garantir que aquilo é real. E aí eu comecei a gravação no celular, 24 horas por dia. Não, 24 horas não, começou aos poucos, depois foi piorando.